Saiu a notícia que ninguém queria dar no Flamengo. Vamos falar sobre isso, tem informação de mais de meio bi no Flamengo, programação do Flamengo em relação a Lohan também tem notícia, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. O Flamengo se reapresenta normalmente. Hoje é o CT Ninho do Urubu, às 9h30 da manhã. Na parte da manhã, o técnico do Felipe Luiz prossegue com os preparativos para o enfrentamento diante da equipe do Grêmio, no jogo no próximo domingo, às 6h30 da tarde. Às 6h30 não, às 4h da tarde, horário de Brasília. Rapaz, faz um tempão que o Flamengo não voltava a jogar nesse horário das 4 da tarde no domingo, desde a partida contra o Palmeiras, que o Flamengo venceu o Palmeiras jogando lá no Allianz Parque. O Flamengo não jogava nesse horário das 4h da tarde do domingo. Vai acontecer novamente no dia 31 de agosto, no próximo domingo. Treino amanhã também na parte da manhã às 9h30 da noite, na quinta-feira, às 9h30 da manhã, na quinta-feira. Treino na sexta no mesmo horário. Treino no sábado no mesmo horário e no domingo é para correr. Esse vai ser o trabalho de Mr. Felipe Luiz para enfrentar o Grêmio, que tá mal no Campeonato Brasileiro, tá lá nas últimas posições da tabela, não necessariamente na zona do rebaixamento, mas tá ali 15º, 14º. Terrível o campeonato que faz o Grêmio. O Flamengo venceu o Grêmio no primeiro turno jogando na Arena do Grêmio, né? Teve um bom desempenho lá, venceu por 2-0. Eu tava nesse jogo contra o Grêmio, inclusive. A tendência é que vença de novo, só não pode achar que vai meter 8-0 em todo mundo, porque senão, meu amigo, aí é soberba, e aí o time ganha de 2. Ah, mas também só 2-0. Aí começa aquela história da carochinha, né? Que a gente tá cansado de falar aqui. Falando em história da carochinha, a dona CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, finalmente divulgou a tabela detalhada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro até a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos no dia 14, no domingo, 14 de setembro, a volta da data FIFA, né, dos jogadores do futebol normal, né, sem ser futebol de seleções, a partir do dia 14, pessoal, 14 de setembro, no domingo, às 4h da tarde, lá em Caxias do Sul. E aí, é nesse jogo que você vai separar os homens dos meninos e vai ver se esse Flamengo vai fazer história realmente. É lógico que eu estou promovendo aqui uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, meus amigos, porque vocês sabem quantas vezes o Flamengo venceu o Juventude jogando sob o domínio do Juventude em Caxias do Sul? Apenas uma vez na história, no dia 1º de outubro de 1997, com gol contra. Com gol do zagueiro Rodrigo Costas, do Juventude, um gol contra. Ou seja, o Flamengo jamais conseguiu vencer o Juventude em Caxias do Sul com gol dos seus próprios jogadores, tá? Essa foi a única vez, 1-0 magro, e o Flamengo tem a missão de quebrar mais esse tabu. Quebrou o tabu do Bragantino, né? Não é porque não vence o Bragantino há não sei quanto tempo, né? O Flamengo vem quebrando tabus desde 2019, não vence o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Vamos ver se o Flamengo vai... Como é que pode, né? O Flamengo, ele, várias ocasiões, vence o São Paulo no Morumbi, vence o Corinthians na Neoquímica Arena, vence o Palmeiras lá, os adversários mais difíceis, o Flamengo vai lá e consegue vencer. Aí um adversário que tá lá na 18ª colocação, sempre brigando para não cair, o Flamengo só venceu uma vez na história com um gol contra, jogando em Caxias do Sul. É evidente, Pedrão, mas o Juventude nem todas as temporadas está na primeira divisão, então isso dificulta
o Flamengo ter mais vitórias, gente, pela madrugada. O Vitória também não está todas as rodadas na primeira divisão e tem várias vitórias do Flamengo jogando lá em Salvador. Tem vitórias contra o Bahia, que é um time nordestino de menor capacidade financeira, agora que tem mais, né? Naturalmente tem mais em função da SAF, e o Flamengo consegue vencer, mesmo com toda a tradição que o Bahia tem. Agora, contra um time pequeno do Rio Grande do Sul, o Flamengo ele simplesmente não consegue. Então o Felipe Luiz ele precisa, de alguma forma, dar um jeito nisso e vencer o Juventude, tá? Pessoal, no dia 21 de setembro, domingo, o Flamengo joga contra o Vasco. Esse jogo vai ser às 5h30 da tarde. E esse jogo aí, ele vai ficar entre os jogos da Libertadores, tá? Contra o Vasco. Então vamos ver o que o Flamengo vai arrumar. No dia 28 de setembro, tem o Corinthians fora de casa no domingo também. Para lembrar, Flamengo e Vasco, Maracanã. Mando de campo do Flamengo no primeiro turno foi no Maracanã. Foi no Engenhão, né? Foi no Engenhão? Acho que foi no Engenhão, foi mando de campo do Vasco. Ou foi no Maracanã, não tô conseguindo. Acho que foi no Maracanã, sim. Eles, no Carioca que eles mandaram a partida do Engenhão. Acho que foi empate, né, no primeiro turno no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro no dia 2 de setembro, 2 de outubro, jogo decisivo, confronto direto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, às 8h30 da noite, de uma quinta-feira. Então, um jogo importantíssimo aí. E Bahia e Flamengo no dia 5 de outubro, às 6h30 da tarde, no domingo, lá na Arena Fonte Nova. O Bahia também que está brigando aí pelas primeiras posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vocês viram? Não teve nenhuma posição da CBF, nenhuma postura da entidade máxima do futebol brasileiro em relação à marcação do jogo entre Flamengo e Sport. O Flamengo está com essa partida a menos, o jogo é na Ilha do Retiro e a dona CBF, ó, lavou as mãos, né? Brincadeira essa história aí. Mas vamos avançando aqui, que tem muita coisa pra gente conversar. Pessoal, notícia nada boa para passar aqui para vocês. Alexandro tem lesão detectada em exame e vira desfalque no jogo do Flamengo contra o Grêmio no domingo. O Flamengo não vai ter o Alexandro à disposição. O que, de certa forma, atenua esse fato é que temos 3 laterais esquerdos, né? Temos o Ayrton Lucas, temos o Matias Vinha, que já retornou de lesão, né? O Ayrton Lucas foi de fora do jogo, uma questão pessoal, né? Que o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Entrou o Matias Vinha, entrou bem, compôs bem ali o lado esquerdo do Flamengo. O lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandre, no início do jogo contra o Vitória, ele sentiu a panturrilha esquerda bem no iníciozinho do jogo, saiu do jogo. A assessoria de imprensa do Flamengo tratou logo de publicar uma nota explicando a situação, né, dizendo que ele estava sentindo dores na panturrilha, e hoje saiu, né, ontem, 9, 10 horas da noite mais ou menos, tá aqui o boletim médico que o Flamengo soltou. O atleta Alexandro, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Vitória, foi submetido a um exame de ressonância magnética na terça-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob a supervisão do departamento médico do Flamengo. Pedrão, então quer dizer que ele já está cortado da seleção brasileira? Pelo menos essa boa notícia nós teremos? Não quer dizer, isso depende da avaliação do departamento médico da CBF, da avaliação do técnico da seleção brasileira, do Ancelotti. É uma lesão grau 1, ou seja, uma lesão leve, não é uma lesão grave. Acredito que em 1, 2 semanas ele já deve ficar à disposição, o que não significa que tem tempo hábil para esses 2 amistosos da seleção brasileira, ainda mais que o segundo é na altitude, 4.000 metros de altura, e demanda maior capacidade física. 2 atletas, 2 jogadores, né? O que talvez poderia até prejudicar a recuperação do Alexandre da panturrilha. A ver qual vai ser a decisão do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O mais palpável a se fazer, evidentemente, é desconvocar, né? Pelo menos é o que eu penso.
Vamos ver como é que vai determinar o técnico da seleção brasileira. O Flamengo não pode fazer nada, mesmo que o Flamengo vai pegar o exame, vai enviar para lá. Aí o que eles vão fazer com o exame, meus amigos? O Flamengo realmente não pode fazer nada. É por isso que a gente sempre bate na tecla. Pessoal, jogador não é robô, não é videogame, não é FIFA. Até no FIFA, para quem joga FIFA, PES aí, sabe? Né? Brasfoot, jogava Brasfoot. No Brasfoot joga tudo junto, que você tinha energia também no Brasfoot, quer dizer. Você não adianta jogar quarto, domingo, e nem é o caso do Alexandro, viu? Apesar que ele teve uma sequência aí, mas teve um gargalo grande de descanso, tá? Só que o Alexandro já é um jogador ali acima dos 30 anos de idade, tem um histórico de lesões, vira e mexe ele tem ali uma lesão muscular, né? É o titular, o Flamengo joga de uma forma muito intensa, então é necessário você trocar essas peças aí de vez em quando, né? Certamente teriam mais lesionados no Flamengo não fosse o Felipe Luiz aí alterando peças na Copa do Brasil. Ah, porque caiu porque deu mole, deu passe errado lá o Léo Pereira, aquela coisa toda, né? Então precisa ter cautela. Inclusive, o Léo Ortiz, tá? Ele só não vai ser poupado. A informação que chega que o Léo Ortiz está num desgaste grande. Ele só não vai ser poupado na partida contra o Grêmio em função desse gargalo de quase uma semana, porque o Flamengo jogou na segunda-feira, descansa e treina, beleza. Mas não é jogo, é uma intensidade muito maior. É terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo joga, né? Às 4 horas da tarde, né? Tivesse na Copa do Brasil, teria que jogar hoje a Copa do Brasil. Né? Aí teria jogado no domingo, porque hoje já tem partida de Copa do Brasil. Lógico que eu queria estar na Copa do Brasil. Vamos ter que secar aí, torcer para fulano, Beltrano, sei lá, né? Vasco, Botafogo, que porcaria, né? Mas enfim, vamos avançando aí que tem mais coisa pra gente conversar. O pai do elástico Rivelino carimbou o golaço do Pedro pelo Flamengo. O criador, né? O gênio do elástico, o Riva, falou o seguinte: vibrei muito com o elástico do Pedro. Claro, para mim é gratificante ver um jogador da qualidade do Pedro dar aquele drible que marcou a minha vida. Ele deu curto, mas matou o zagueiro. Deixou o cara sem saber para onde ia. Aí deu um tapinha por baixo, gol maravilhoso do Pedro. Cara, esse tipo de gol é aquele gol que marca a gente, sabe? A criança, o adolescente que está começando a assistir futebol, ou então, de repente, até aquele cara que nunca gostou de futebol, ele vê esse tipo de lance. Esse lance, ele é capaz de converter o cara a gostar de futebol, a torcer pelo Flamengo, a ver a forma Flamengo de jogar, de ser o futebol brasileiro, o futebol moleque, de drible, mas também com os aspectos táticos ali inseridos na equipe. O Flamengo só consegue fazer 2 gols de forma avassaladora seguida em função da questão tática da equipe sem a bola e do comportamento dos atletas sem a bola, pressionando o adversário o tempo inteiro, né? Então une as duas coisas, foi bem bacana, foi bem legal essa situação. Pessoal, tem mais convocados no Flamengo. Calma, não estou falando de Gonçalo Plata, os uruguaios, vai sair a lista do Uruguai ainda, mas os 4 já estão na pré-lista. Tô falando da galera do Sub-20, os campeões mundiais, Iago, João Vitor e Lucas Furtado estão entre os 26 atletas convocados pelo técnico Ramon Menezes para a fase final da preparação da seleção brasileira Sub-20. O período de treinos acontecerá em Atibaia, São Paulo, entre os dias 1º e 9 de setembro, com atividade no CT do Red Bull Bragantino. A preparação é voltada para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Evidente, o Flamengo tem o poder de vetar essas convocações, mas não usa os zagueiros. Vai vetar por quê também? Melhor deixar os meninos irem jogar. O trabalho do Felipe é maravilhoso. Tem 2 questões centrais aí que eu contesto, não é nem a Copa do Brasil, mas é o desempenho do Flamengo na fase de grupos da Libertadores
em relação ao trato com os meninos das categorias de base, sobretudo os zagueiros, que eu acho que dava, por exemplo, metendo 7 no Vitória, não dava para ter botado um garoto ali para pegar um ritmo, já para ver a ambientação do Maracanã, se entrosar com os companheiros ali. Ah não, porque vai queimar o garoto, vai que toma um gol, ganha de 7-1, a torcida vai pegar no pé. Aí não pode jogar no Flamengo, né? Pô, é brincadeira, né? Não pode jogar no Flamengo. O Flamengo, aliás, que vai atingir uma marca absurda, tá? O Flamengo vai levar mais de 170 mil pessoas no estádio no Maracanã em 9 dias. E tem partida do Sub-20, jogo do Sub-20, Vitória e o Grêmio no domingo, que o Flamengo enfrenta. Aliás, os gremistas estão desesperados. Tem um influenciador do Grêmio famoso, se chama Churume do Grêmio. Ele publicou um vídeo, né? Lógico que ele está encenando. Alô, Latam, quero cancelar aí a passagem da delegação do Grêmio, coisa e tal. Tá desesperado pelo Farid lá, coitado. Tá, eu morro de rir com o Farid, desesperado. Mas eu falei, tem até amigo gremista, o Taião Brum. Então até para criar um canal aí para falar de futebol também. E tá desesperado. Calma, rapaz. Isso aí meteu 8 e você vai ser só 4. Fica... Calma, pezinho no chão, minha rapaziada, que não ganhamos nada ainda. Pessoal, o Flamengo vai receber 444 milhões e 800 mil reais em patrocínios de uniforme por ano. Nunca na história de todo o futebol brasileiro um clube concentrou tanto dinheiro em receitas publicitárias a partir do uniforme. Para você ter ideia, o BRB paga 25 milhões, outrora o Master do Flamengo, que era a Caixa Econômica, era ela que pagava 25 milhões, agora o das costas vai pagar isso. 80 milhões da Adidas, fornecedor de material esportivo, ABC Construção 7 milhões e meio, Shopee 12 milhões, Rap Vida 23 milhões e 800 mil, Texaco 4 milhões e 200 mil, Assiste Card 10 milhões e 800 mil, Ambev no Meião 13 milhões de reais e a Betano 268 milhões e 500 mil reais, totalizando quase meio bilhão de reais só em patrocínios para o Flamengo, pessoal. Para você ver que o dinheiro da televisão ele continua sendo importante, mas ainda não é o mais relevante. Vai pingar já uma parcela da Betano, o Flamengo segue observando aí oportunidades de mercado, até mesmo em função desse dinheiro que vai cair da Betano, mas a união de todos esses patrocínios chegam quase à marca de meio bilhão de reais. Um negócio assim absurdo, e brevemente, no ano que vem, já deve bater aí o meio bilhão com renovações de patrocínio, chegada de novos patrocinadores, enfim. Pessoal, vamos falar aí sobre a renovação do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, né? O Flamengo agora trabalha em manter o seu elenco, a sua espinha dorsal para o próximo ano de 2026, e uma delas, a principal, é o treinador da equipe, que é o Felipe Luiz. No entanto, a negociação só deve avançar após a conclusão da temporada atual. Vale lembrar que o vínculo do Felipe com o Flamengo vai até dezembro. O desejo é de prorrogar por mais uma temporada e não por 2, como fez na última gestão do Flamengo, Rodolfo Landim. Flamengo e Pisa da Itália já trocaram a documentação necessária para envolver o negócio da saída do Lohan. Dando tudo certo entre os departamentos jurídicos do Flamengo e do Pisa, o atleta viaja na quinta para se apresentar ao clube italiano. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até o meio do ano de 2026. O empréstimo tem uma opção de compra de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, mas a compra se torna obrigatória se ele for titular em 50% dos jogos do time italiano durante esse período do empréstimo, tá? Se ele não bater a meta, aí fica a cargo do Pisa. Vai vender, não vai vender, se fala numa cláusula de recompra do Flamengo também. Eu acho o Lohan um talento desperdiçado, viu? É o que eu penso, a minha opinião, tá?
Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.